Hoje, vamos encontrar os ensinamentos de Deus na Bíblia através do sermão intitulado O Fim daqueles que amam a Jerusalém e o fim daqueles que se opõem a ela. Pensem sobre o universo, o qual nosso planeta Terra pertence. Nós estamos voando agora neste planeta ao redor do Sol a uma velocidade de mais de 100 mil quilômetros por hora. Contudo, vocês sentem a velocidade? Há uma diferença significativa das perspectivas de quando vemos tudo na Terra, focando apenas nas coisas visíveis, e quando vemos a Terra do espaço. Quando nós estamos atados às nossas rotinas diárias e apenas pensamos sobre as coisas da Terra, não podemos evitar de ter um ponto de vista estreito dos grandes ensinamentos de Deus. Quando vemos a Terra do espaço, fora deste planeta, nós podemos sentir completamente a grandeza de Deus. As pessoas nem conseguem lidar adequadamente com o que acontece nessa pequena Terra, sem saber o que fazer. Nosso Deus no céu, contudo, administra um número infinito de estrelas, que está além de 1 milhão, bilhões, trilhões e quatrilhões. Contudo, Ele, silenciosamente, opera o universo inteiro sem dar nenhum gemido. Nós podemos ver sempre a grandeza de Deus através dessas coisas. Deus resolve silenciosamente todos os problemas que acontecem neste planeta. Não importa quão grande ele seja. Então, e se nós gemermos, murmurarmos, reclamarmos e ficarmos frustrados? Eu penso sempre que não devemos fazer isso. Assim, hoje, eu gostaria de pedir a vocês novamente que aceitem completamente os ensinamentos que Deus dá através da Bíblia aos filhos do céu, que viverão no mundo da quarta ou quinta dimensão, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Vejamos a profecia no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, Jerusalém representa a Mãe Celestial, certo? Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela. Aqui, a palavra com é repetida, certo? Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações, como uma torrente que transborda. Então, mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Deus diz a nós que aqueles que amam a Jerusalém se fartarão dos peitos das suas consolações e se deleitarão com abundância em sua glória. Mas, que tal aqueles que se opõem a Jerusalém? Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá
estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Aqui nós podemos ver um contraste entre o livro de Isaías, capítulo 66, e o livro de Zacarias, capítulo 14. O capítulo 66 do livro de Isaías fala sobre aqueles que amam a Jerusalém. E o capítulo 14 do livro de Zacarias explica sobre aqueles que lutam contra a Jerusalém. Fala dos seus opositores. A Bíblia diz: esta será a praga, com que ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Nenhuma salvação ou redenção é mencionada para eles. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 54, versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, o que acontecerá a elas? Cairá diante de ti. O versículo acima explica sobre Jerusalém. O livro de Isaías, capítulo 54, descreve o futuro da Jerusalém. Vejamos o versículo 11. Ó, tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. O livro de Isaías, capítulo 54, versículo 11, explica sobre a Jerusalém. Vocês podem conhecer sobre isso através de muitas outras versões da Bíblia também. Outra versão diz: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade. O livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. De acordo com esse versículo, as pessoas que não são filhos da Jerusalém podem ter a oportunidade de ser salvos ou não. Eles não terão a oportunidade de ser salvos. O livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, nos mostra que devemos nos tornar em filhos de Jerusalém, a serem ensinados por Deus. Vamos para o versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, acontecerá o que a elas? Cairá diante de ti. O capítulo 14 do livro de Zacarias diz: essa é a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que guerrearem contra Jerusalém. E o capítulo 54 do livro de Isaías diz: quem conspira contra ti, cairá diante de ti. A Bíblia mostra que aqueles que se opõem a Jerusalém terminarão em desastre. Versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. O livro de Isaías, capítulo 66, diz que aqueles que amam a Jerusalém sempre se regozijam com ela e têm experiências alegres com ela. Contudo, no livro de Zacarias, capítulo 14, e no livro de Isaías, capítulo 54, diz: essa é a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que guerrearem contra Jerusalém. Em outras palavras, o Senhor ferirá seus opressores, e quem conspira contra Jerusalém cairá diante dela. Vamos para o capítulo 60, versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem, o que acontecerá a elas? Perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão
até as plantas dos teus pés. Como podemos ver aqui, aqueles que lutam contra Jerusalém, aqueles que se opõem a ela, a afligem muito e eles também a desprezam muito. Qual será o fim deles? A Bíblia diz que eles se prostrarão aos seus pés. Eles se ajoelharão aos seus pés e serão assolados. Algumas pessoas insistem. Esses versículos falam sobre a cidade de Jerusalém. Por que, então, a Jerusalém aparece tantas vezes na Bíblia? Onde quer que as pessoas de Israel vão, e toda vez que oram, eles sempre oram em direção a Jerusalém. Jerusalém é o lar espiritual deles. Jerusalém é o centro da fé deles, a qual eles nunca podem abandonar. Deve haver alguma razão para Deus ter deixado tantos registros sobre Jerusalém na história do Antigo Testamento. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia foi escrita para testificar a respeito de Deus. A verdade sobre Jerusalém, o assunto do santuário, os regulamentos de sacrifícios do Antigo Testamento, o sábado e as 7 festas em 3 tempos, que nós guardamos agora, todas essas leis e regulamentos são para nós compreendermos que o Pai e a Mãe Celestiais estão conosco nesta terra. É a vontade do Pai e da Mãe que nós devemos chegar a eles e receber deles a graça da salvação nos últimos dias, não é? Assim, a quem devemos ir, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, venham ao Espírito e à noiva, todos vocês, então receberão de graça a água da vida. Neste processo, contudo, Satanás tenta as pessoas e desperta suas mentes, para que algumas delas se oponham, desprezem e aflijam Jerusalém, com pensamentos perversos e enganosos. Contudo, a Bíblia profetiza que todos eles se ajoelharão aos seus pés. Há muitos versículos que personificam a cidade de Jerusalém no Antigo Testamento. O que Deus quer nos mostrar através disso, vamos confirmar a vontade de Deus na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aqui, as palavras de cima se referem ao céu, certo? A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é quem? A qual é nossa mãe. A fim de revelar, no final, a Mãe Celestial, a nós, Deus continuou lembrando os israelitas da importância de Jerusalém, que está na terra, a qual é como uma sombra. As pessoas de Israel ainda estão ansiando por Jerusalém na terra. Os israelitas físicos sempre oram no Muro das Lamentações, que fica no lado ocidental de Jerusalém. Através de toda a história do Antigo Testamento, nós podemos entender que Jerusalém estava no coração dos israelitas e era o núcleo de sua fé. Contudo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A Bíblia nos mostra que a Jerusalém representa a nossa mãe. Vejamos como o profeta Isaías descreveu Jerusalém. Livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A Jerusalém, lá de cima, é nossa mãe. Então, quem revelou a existência da mãe ao povo do céu? Deus revelou a existência da Jerusalém a todas as pessoas do mundo
assim como o profeta Isaías profetizou no capítulo 62, versículo 7 de seu livro. Não deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus revelou e proclamou a existência da Jerusalém às pessoas, para que ela possa receber a glória e o louvor do mundo. Há dois tipos de pessoas: aqueles que amam a Jerusalém que Deus revelou e aqueles que se opõem a ela. Então, qual será o destino deles? O primeiro terminará em salvação e o último em julgamento, certo? Porque Deus revelou e proclamou a existência da Jerusalém às pessoas, a Bíblia diz: não deis a ele descanso, até que restabeleça a Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. É a vontade de Deus que a Jerusalém receba o louvor e a glória, certo? Contudo, se uma pessoa se opõe a Jerusalém, que deve ser glorificada, essa pessoa poderá ser salva? Apenas aqueles que regozijam-se juntamente com Jerusalém, se alegram por ela e a amam, poderão entrar no reino dos céus no último dia. Nós não sabemos como Satanás nos impedirá até o momento de entrarmos no eterno reino dos céus. De acordo com o livro do Gênesis, capítulo 3, que tipo de relacionamento há entre Satanás e a mulher? Eles são inimigos entre si. Assim, Satanás sempre difamará, perseguirá e impedirá a mulher até o fim do mundo. Essa obra não para, mas continua. Contudo, o que acontecerá no final? Está escrito: todos eles se ajoelharão aos seus pés. Vejamos o Salmo de número 122, verso 5. Lá estão os tronos de justiça. Às vezes, nós imaginamos: essa é a forma para eu receber bênçãos? Ou esse é o caminho para eu ser abençoado? Há muitos casos em que não podemos discernir o caminho correto. É por isso que Deus permitiu os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam o quê? Sejam prósperos os que te amam. Essa é a vontade do nosso Deus. A Bíblia claramente nos permite conhecer que há aqueles que amam a Jerusalém e aqueles que vão contra a Jerusalém. Aqueles que guerreiam contra Jerusalém receberão esses desastres. Aqueles que conspiram contra Jerusalém serão todos destruídos. Mas aqueles que amam a Jerusalém serão prósperos em tudo. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 49, e vejamos como devemos determinar as coordenadas da nossa fé e crença. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Onde nós podemos ver a mesma profecia? Não é no livro de Isaías, capítulo 60? A vinda das nações para a luz de Jerusalém é descrita da mesma forma no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 23. Reis serão o quê? Serão os teus aios, e rainhas, as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. A respeito de Jerusalém, a Bíblia a descreve assim: reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Isso não nos desperta para a nobreza da glória de Jerusalém. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver quão preciosamente as pessoas
tratavam o templo de Jerusalém. O profeta Daniel não parou de orar em direção a Jerusalém, ainda que ele tenha previsto sua morte. Foi isso o que aconteceu durante o reino de Dario. O rei Dario tinha 3 administradores, e Daniel era um deles. Mas do ponto de vista dos outros 2, Daniel era um estrangeiro. Daniel sempre foi como um espinho ao lado deles, porque mesmo sendo estrangeiro, ainda assim era um administrador. Já que eles sabiam que Daniel sempre orava 3 vezes ao dia a Deus, eles pediram para que o rei proibisse a todos de orar a qualquer Deus durante os próximos 30 dias, exceto ao rei, com o propósito de excluir Daniel. Eles fingiram ser fiéis ao rei, receberam seu selo e espalharam o decreto real por toda a nação. O decreto do rei que proibia cultuar ou orar a qualquer Deus se espalhou por toda a nação. Por isso, Daniel se deparou com uma grande crise. Ainda que soubesse disso, Daniel orou no mesmo dia, em direção a Jerusalém, com a janela aberta. No final, Daniel foi colocado na cova com os leões. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de onde? Do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Com isso, eles fizeram uma armadilha contra Daniel, a fim de excluí-lo. Mas Daniel não cedeu. Ele ainda estava orando em direção a Jerusalém naquele dia. Ainda que Daniel tenha entrado na cova dos leões, os leões não fizeram nenhum dano a ele. No final, aqueles que falsamente acusaram Daniel disseram: os leões não estavam com fome, por isso não o comeram. Depois de Daniel ter sido tirado da cova, eles foram jogados para a cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. Antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os comeram. Através desta história, nós podemos ver quanto Daniel valorizava Jerusalém. Jesus também mencionou Jerusalém em uma parábola, a fim de nos despertar para a importância de Jerusalém na nossa vida de fé. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Aqui, onde um homem estava, um residente deu as costas a Jerusalém e estava indo para Jericó. O que aconteceu no caminho? E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui também Jesus poderia ter dito, com parábolas diferentes, mas ele mencionou Jerusalém porque ela tem um significado importante. Quando um homem que ficava em Jerusalém a deixou e foi para Jericó, uma coisa boa aconteceu? Jesus explicou em uma parábola que esse tipo de coisa acontecerá para quem abandonar Jerusalém e se mudar para outra região.
É claro, nós sabemos que essa parábola é para nos despertar para a definição do próximo. Mas, quando o homem que ficava em Jerusalém a deixou e foi para outra região, ele caiu nas mãos de salteadores e foi levado, semi-morto, ao ser resgatado pelo samaritano. Como em todas as parábolas que Jesus tenha falado, não há parábola sem sentido. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na parábola que Jesus usou para publicar coisas ocultas, ele explicou que aquele que desceu de Jerusalém para Jericó não encontrou algo bom. Ele caiu nas mãos de salteadores e foi deixado semi-morto. Daniel orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, sem falta. Jesus usou uma parábola onde um homem que deixou Jerusalém foi deixado semi-morto. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ele quis dizer: vocês saberão o que estou falando nesta parábola. Porque Jesus explicou essa situação mencionando a cidade de Jerusalém, dentre tantas cidades, e porque o homem que deixou Jerusalém caiu nas mãos de salteadores, deve haver a vontade de Deus de revelar o que foi escondido. Ainda que ouçam dezenas ou centenas de vezes, eles não poderão entender o significado da parábola. Eles apenas saberiam que o samaritano salvou um moribundo através de suas boas obras. Mas por que Deus usa tal parábola? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles nunca entenderiam o foco da parábola, ainda que ouvissem. Não precisamos dizer: a boa obra do samaritano é uma parte muito importante desta parábola. Vejamos mais um versículo, no livro de Isaías, capítulo 54. No versículo 11 diz: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, o que acontecerá com quem conspirar? Cairá diante de ti. Nós acabamos de ver esses versículos. Agora, vamos nos lembrar novamente do fim daqueles que amam Jerusalém e o fim daqueles que se opõem a ela. Por que Deus diz que aqueles que se opõem a Jerusalém cairão e aqueles que amam Jerusalém se regozijarão e se alegrarão? Vocês entenderão isso facilmente se pensarem sobre essas perguntas. Porque Deus Pai proclamou a existência de Jerusalém, nossa Mãe Celestial, a todas as pessoas, foi para fazer de Jerusalém o louvor da terra, conforme declarado no livro de Isaías, capítulo 62. Deus nunca fica em silêncio, mas faz seu trabalho sempre, até que o mundo inteiro louve e glorifique a Jerusalém. O profeta Isaías mostra isso
a todas as pessoas. Há ainda muitas pobres almas que não retornaram até esse momento à Mãe Celestial. Nós também devemos pregar a nova aliança, a verdade da vida, a elas. Se Deus não revelasse Deus Mãe a nós, poderíamos reconhecer sua existência? Ninguém poderia conhecer a Mãe. Assim, a Bíblia diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A paz não pode ser dada àqueles que não encontram a Mãe Celestial. É muito importante que Deus tenha estabelecido Jerusalém. Contudo, Deus nos ensinou através do livro de Isaías, capítulo 60, que com certeza haveria aqueles que oprimiriam, afligiriam e difamariam Jerusalém. Deus já disse de antemão, através do profeta Isaías, que quem guerrear contra Jerusalém se renderá a ela. O que a Bíblia quer dizer quando diz guerrear contra Jerusalém? Eles terminam se opondo à obra de Deus, certo? Nós não podemos nos regozijar e nos alegrar sem ela. Nossa verdadeira alegria e felicidade é estar com a Mãe Jerusalém Celestial. Essa é a nossa maior alegria, certo? Nós devemos pregar Jerusalém para aqueles que não a conhecem e guiá-los aos braços da Mãe Celestial por amor a ela. Nós devemos ter a mesma mentalidade, fé e devoção que Daniel, que orava em direção a Jerusalém, não importa que tipo de crise e perigo ele enfrentasse. Eu espero que todos nós sejamos abençoados a fazer estas coisas. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.